Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, imprensa, contribuintes, cidadãos e cidadãs. Senhor presidente, queria requerer a cópia desse projeto de lei que o Executivo acaba de encaminhar para casa, uma cópia que o senhor encaminhou para as comissões, se puder providenciar, tá? E segunda questão de ordem, eu lamento que o presidente da CPI não esteja aí, o doutor Habib, porque na última sessão não tive oportunidade de contraditar a última fala dele para explicações pessoais, mas é só para registrar, eu já até falei com Vossa Excelência o que eu ia fazer, é só para a gente limpar a área e resolver isso. É porque o vereador Habib, na última sessão, ele falou que ia falar do PT nacional, do PT estadual, do PT municipal, que tinha um DVD. Então eu só quero dizer para ele o seguinte: se ele tiver alguma coisa em relação a esse vereador, ele entrega ao Ministério Público, faça como eu fiz com ele. Eu não aceito tipo de ação, não tenho nada a temer. Então, se tem algum vídeo da minha parte, se tem algum documento contra mim, que vá ao Ministério Público e me denuncie lá. Não faça inovações em plenário que eu não possa responder por causa do regimento. Então deixar só clara, para limpar a área. Ele falou que a última sessão que quer manter uma relação respeitosa. De minha parte, eu quero registrar que nesses 2 anos e 4 meses, Vossa Excelência testemunha, partindo de mim ataque nunca, eu só me defendi. Eu só fui atacado e todas as vezes que fui atacado, eu me defendi. Então é registrar isso de forma muito tranquila. E eu estou falando para o vereador Habib, eu acho que todos nós aqui temos que ter esse compromisso. Então é só para registrar, agradeço a Vossa Excelência para a gente limpar essa área e ficar numa boa. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu no início da sessão prestei bastante atenção e não vi nenhum ofício encaminhando o nome de algum vereador para a liderança do governo. E por que eu estou falando isso? Porque agora, a partir de 3 requerimentos de informação, eu estou sentindo falta, o governo está acéfalo. Não tem líder do governo para defender contra. Então eu queria fazer mais uma semana que o governo não tem líder na Câmara, está acéfalo não só lá no Executivo, como aqui no Legislativo. Então, eu quero registrar isso, senhor presidente, porque foi nessa legislatura, e aí, no primeiro ano, eu estava na liderança do Partido dos Trabalhadores, naquele momento, no início do governo, éramos minoria nessa casa, o governo, 7-5, e aí travamos uma discussão na base do governo, mesmo sendo minoria, que nós tínhamos que mudar a prática de votar sempre a favor de qualquer pedido de informação da oposição. E fizemos isso. No início do chamado G7 e G5, quantos requerimentos do ex-vereador Teixeira e de outros pares pediram? E muitos esperavam, inclusive, que a base de apoio ia ser contra pedido de informação. E nós defendemos, sim, tem que dar informação, porque não temos nada a temer. Até que, numa reunião no gabinete do prefeito, eu escutei a singela frase: pô, transparência demais às vezes atrapalha. Vamos parar com esse negócio de pedir de informação. Então eu quero, senhor presidente, registrar isso, que o governo mais uma semana está acéfalo nessa casa, e lamentar, porque eu queria ter algum vereador que defendesse o governo como líder para a gente fazer o debate, porque senão fica difícil. Então, senhor presidente, é para registrar, e vamos ver quem vai ter coragem de ser líder desse governo. Muito obrigado, senhor presidente. Concordo com Vossa Excelência, mas só para justificar, ninguém aqui votou até hoje contra o pedido de informação. Portanto, a gente aprovou 3 requerimentos agora. Nunca nenhum vereador votou contra. Não, eu registrei que foi nessa legislatura que a gente passou a votar favorável a todos os pedidos de informação. Porque eu, antes de ser vereador, quando estava ali na assistência, eu já vi vários debates aqui, embates, que vereadores que apoiavam o governo de então se sentiam ofendidos porque um outro vereador queria informação, como se fosse um crime. Então eu estou registrando que nessa legislatura aqui, essa casa aqui adotou. Você vê que nenhum pedido de requerimento tem voto contrário. Entendeu? Então isso é um avanço, é isso que eu quis registrar. Mas eu não falei. Com Vossa Excelência.
E teve uma CPI em 2009 aí também que não teve voto, não. Não, nem foi a voto, porque não tinha assinatura. Né? Nosso amigo ex-vereador Teixeira, que botaram... Mas já estava no Ministério Público a denúncia. Né? Já estavam lá no Ministério Público. Concordo com Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência. Tá bom, senhor presidente. Vou pedir para justificar o voto da moção. Então, escrito para questão pessoal. Paulinho saiu, eu deixei, para não dizer que eu cortei a palavra dele de novo. Mas vai encerrar a sessão, a gente vai deixar de questão pessoal. Tá. Do voto da moção. Não, eu vi aqui o Major, a intervenção do Major, a intervenção do vereador Vaguinho, né, a intervenção do vereador Paulinho. Estou vendo que alguns vereadores estão sendo atendidos, né, estão sendo atendidos, porque é natural, como ele falou. Agora, o governo não tem líder de governo. Se está atendendo os vereadores sem líder de governo, você imagina se o cara assumir a liderança. Se assumir a liderança do governo, o que ele vai fazer mesmo? E aí eu lamento, senhor presidente, senhores vereadores, porque nesses 2 anos e 4 meses que eu fui da base de apoio ao governo, a gente conquistou a lona cultural em Brasília, R$300 mil que a gente perdeu a receita, o dinheiro já voltou para Brasília por incompetência aqui, a lona cultural da classe artística para 500 pessoas, emenda parlamentar do deputado Antônio Carlos Biscaia, a gente perdeu, o Ministério da Cultura informou. O vídeo monitoramento, R$900 mil do Pronas, que é uma conquista que está aí há um ano e meio parado na conta da prefeitura, parece que vai sair agora, né? Mas esperou sair da base de apoio, aí vai inaugurar e vai dar como se fosse uma grande conquista, sem dizer realmente quem lutou por essa conquista. A justiça comunitária na Quinta Lebrão, os moradores da Quinta Lebrão, lá na Igreja Metodista, nós estamos implantando também no Pronas o núcleo de justiça comunitária, que é mediar os conflitos sociais naquela comunidade, com psicólogo, com advogado, com assistente social. Também 1 ano e 9 meses para instalar e não instala. Daqui a pouco a gente perde o dinheiro, mas parece que vai sair também. Então, Major, eu acho que a senha para concretizar tudo que eu lutei em Brasília junto com o Biscaia no governo federal era eu sair do governo. Se esse for o preço, não tem problema, o importante é a população ser atendida. E para concluir, senhor presidente, eu até falei na outra sessão, Vossa Excelência foi no teatro, né? O lançamento do primeiro telecentro comunitário, conquista também desse mandato, do mandato do deputado Biscaia, do nosso mandato, que são 4 telecentros, apenas um foi instalado. E eu não posso deixar de agradecer ao capitão Laerte Moutinho, que foi um companheiro que nos ajudou muito lá na Secretaria Nacional de Segurança e também junto ao Ministério da Justiça, e ao grande ministro, hoje governador do Rio Grande do Sul, o companheiro Tasso Genro. Então, senhor presidente, só para registrar que se tem uma porção de vereadores e sendo atendido, acho legítimo, acho que tem que ser mesmo, porque não está pedindo para o vereador, está pedindo para a população. Agora, se eu tiver que pagar o preço que ele está com essa política não republicana, de que quem não é da base, ele não atende o pedido, né, é lamentável, porque nós temos que lutar por uma política republicana, porque o governo federal, independente do partido, ele manda verba, ele manda emenda, porque sabe que é em benefício da população. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Neto, para discutir. Não, senhor presidente, vou ser breve. Não, é só para registrar, né, que essa questão não está a contento, o planejamento está atrasado, da questão da habitação, das vítimas, por incompetência. A verdade é que foi incompetência pura do governo municipal a questão da desapropriação. Foi falta de assessoria técnica. Na ânsia de querer ir para a televisão dar uma resposta, faz as coisas sem o devido estudo. E isso cria uma frustração que é muito pior para a população. Então são equívocos e a soberba, a falta de humildade. Ninguém precisa saber tudo. A gente aprende. Mas a soberba, a televisão, eu quero ir para a televisão dizer que não, está tudo calmo, está tudo resolvido, está tudo sob controle, eu sou calmo. Né? E lamentavelmente eu quero registrar, senhor presidente, aproveitando esse momento, já que estamos falando aí da questão da desapropriação, hoje teve a manifestação lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, em Copacabana,
com moradores aqui que colocaram 2.000 cruzes lá na praia de Copacabana, a grande imprensa abordou isso. E aí você entra lá no portal G1, vê a nota da assessoria de imprensa do Executivo, é de se lamentar. É de se lamentar, porque caracteriza lá o movimento como político partidário. Eram 22 moradores que me parece que nenhum deles é filiado a partido algum. Né? Ou a grande maioria, pelo menos pela foto do site que eu vi. Né? Então eu quero dizer o seguinte, que é lamentável que no release, além de caracterizar como uma manifestação não de cidadania, uma manifestação política partidária, ele ainda diz que o município está pagando 1.000 aluguéis sociais. Mais uma mentira! Mais uma mentira, mais uma promessa do prefeito, que, é pena que o vereador Paulinho não está aqui, mas todas as televisões têm a declaração dele no teatro no dia que a população foi no desenvolvimento social para se cadastrar para os aluguéis sociais, não foi atendido, veio para a porta da prefeitura fazer manifestação. E aí recebeu todos os manifestantes do teatro e disse: não, o governo federal garantiu 2.500 aluguéis sociais. O município entrará com a sua contrapartida de 1.000 aluguéis sociais. E aí o secretário Rudimar vem na CPI à tarde, né, e diz hoje que o município, se bancar, banca 300 aluguéis sociais. Né? Cadê os 700 aluguéis sociais? Não tem dinheiro? Então não faz promessa. Não manda nota respondendo uma manifestação com mentira. Chega de mentira. Será que o prefeito não vai parar de mentir? Ele não percebe que é mentira atrás de mentira? Falta com a verdade, quanto mais. Então, senhor presidente, eu não podia deixar, Major, eu acho que tem que ter responsabilidade. A nossa cidade tem um relevo que não é comum, e aí temos que ter responsabilidade, sim. E a falta de política, de planejamento habitacional, a falta de investimento na habitação, propiciou o retrato que a gente tem hoje. Incentiva a invasão com entrega de título de posse, que a gente sabe que teve prefeito que distribuiu o título de posse, ou não teve? E aí eu não posso deixar de lembrar da Dona Tereza, minha colega de trabalho. Dona Tereza era faxineira do Banco Itaú, que trabalhou comigo. Eu me lembro que ela esteve lá no meu sindicato para me contar o tempo dela de aposentadoria. E faltava 6 meses para ela aposentar. Ela, além de trabalhar no banco, ela, aos fins de semana, ela pegava faxina na casa dos bancários. É uma pessoa querida, que vivia da casa para o trabalho e do trabalho para casa. E ela foi uma das 14 vítimas do perpétuo. Então, quando nós fomos lá falar com a filha dela, nós achamos um título de posse na lama, que estava num quadrinho, assinado por um ex-prefeito. E ela não se aposentou, ela faleceu, abraçada com o marido e com o cachorro dela. Então isso nos revolta, né? E será que não teremos um executivo responsável, que respeite o plano diretor, que discuta efetivamente o planejamento habitacional, porque recurso tem. Todos nós aqui sabemos que o PAC 2 disponibiliza esse recurso. Só me dá uma parte, só para não perder claro, o Carlão, que eu lembrei. Claro, presidente. Na segunda-feira passada, eu estive no Rio com o vice-governador, estava o vereador Anjinho, o vereador Mandim, o vereador doutor Carlão, o vice-governador, o governador mostrou a planilha, e Teresópolis vai receber 1.800 casas. Não foi, doutor Carlão? Eu não vou ter o raciocínio? 1.843 casas. Precisamente. Só está aguardando a burocracia da desapropriação e o governador garantiu para a gente, o vice-governador Pezão, então Mandim, o Estado, junto com o governo federal, vai construir 1.800 casas aqui em Teresópolis. Eu acho isso um bom início, mas necessitamos de mais, porque o nosso déficit é muito maior. E para tirar as pessoas que ainda permanecem nas áreas de risco, nós teremos que ter uma opção. Então, senhor presidente, só para registrar, Major, registrar que, lamentavelmente, não está mais rápido essa questão por incompetência pura. Incompetência do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Aprovado pela unanimidade. Justificativa de voto. Vereador Cláudio Melo. Senhor presidente, senhores vereadores, eu deixei por final a justificativa de ambas as moções lá do corta-vento, porque
essa empresa Edil, né, Edil e a própria Ampla, né, a Edil que foi contratada e que a prefeitura tem uma despesa mensal bastante relevante, que ia colocar 3.000 braços de luz. Não sei se vocês ouviram isso desde o início do governo. Eu estou procurando onde é que estão esses braços de luz, né? Essa questão das trocas de lâmpada, que a gente pede de troca de lâmpada, né? Então, a troca desse poste é para não cair em cima da casa dos outros. Lá na Quinta Lebrão, eu me lembro que eu apontei para o secretário de governo, Rogério Lippe, que um morador tinha me procurado, o poste já estava tombando. E ele se comprometeu a ligar para o gerente da Ampla antes que caísse sobre 3 casas da Quinta Lebrão para resolver. Até hoje não foi resolvido. Eles vão esperar cair para depois falar: poxa, a gente não... Então, senhor presidente, eu quero dizer, eu sei que nesse momento de ser oposição ao governo, é pouco provável que tenha lá algum sentimento republicano. O sentimento que tem lá é de perseguição, é de confronto, embora faça, não olho no olho, o bom combate, como eu gosto de fazer, mas sim um combate rasteiro, dissimulado, com palavras, inclusive, que não são verdadeiras. Então eu quero registrar isso aqui e pedir uma providência. Será que nós vamos ter que, numa futura sessão, dizer aqui, ó, vereador Major, lembra daquele poste lá na Quinta Lebrão? Mataram 2 crianças. Por falta de ação do poder público, cobrar da Ampla. Não é possível chegar no poste tombado e achar que aquilo ali não é prioridade. Então, senhor presidente, eu pedi a iluminação, pedi o redutor de velocidade, claro. Só o vereador Major, por favor. Só para Vossa Excelência entender como é que a coisa é tão grave. Na rua 7 de setembro, próximo, no final da 7 de setembro, onde há um entroncamento, a Ampla tirou o poste do lado direito e botou para o lado esquerdo. Do lado direito, ela margeava o muro divisório das casas, frontal e divisórios. Do lado esquerdo, a fiação elétrica, ela fica na janela das residências. Não para por aí não. Vossa Excelência sabe o que a Ampla fez? Mandou agora a notificação para todos os moradores, dizendo que a responsabilidade é deles se alguém morrer ali. E pedindo, os moradores ficaram abaixo assinado, eu encaminhei a Ampla, solicitei a retirar, que o poste volte para o local anterior, onde é o local certo. A Ampla me botou por escrito o seguinte: para a retirada do poste, R$9.000. Vejam só, eles tiraram o poste do local que estava, botaram para o outro lado e agora responsabilizam os moradores e ainda cobram R$9.000. Pena que não é o poste que eu estou solicitando a troca. Vai ter que trocar o poste errado. Aonde está com chance de cair e vai destruir a casa o rapaz é até o Carlos Alberto, é vigilante do Campo Itaú. Ele e alguns moradores que fizeram esse pedido e essa demanda. Entendeu? Então, senhor presidente, só para registrar, vamos ver se o Poder Executivo, o secretário de governo, Rogério Lippe, que não tenho nada no campo pessoal, uma pessoa que eu respeito, a gente tem uma boa relação, embora hoje estejamos em campos opostos, eu quero dizer que a Secretaria de Governo precisa cobrar. Não é só fazer um chequinho todo mês e pagar Edil. Entendeu, vereador Maninho? Está na hora, nossa cidade passou por uma tragédia. Então, eu quero registrar só isso, senhor presidente, e na esperança que tenha algum centímetro de espírito republicano que faça que atenda essas moções, não para o Paulo de Mello, mas sim para a população da cidade. Muito obrigado. Explicação pessoais. Vossa Excelência tem 10 minutos. Não, senhor presidente, nem vou usar realmente os 10 minutos. Só vou fazer uma observação aqui. Eu creio que, inclusive, a sessão de ontem na Câmara dos Deputados, onde se discutiu e tentou se construir um acordo
para que se votasse na noite de ontem a votação polêmica do Código Florestal, e as lideranças tentaram a todo tempo construir um acordo para que se votasse ontem. E ontem nós vimos que da sala das comissões, quando se chegou a um acordo de um texto para o plenário, o texto foi modificado. E aí a desconfiança no cumprimento do acordo fez com que se exaltassem os parlamentares. E não foi só aqui. Ontem nós tivemos lá o relator, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo, ele relatando, e a companheira Marina Silva, que se posicionou em alguns pontos do relatório dele contrário, ela acabou sendo envolvida na discussão, né, ele acusando o marido da Marina. E o que me chamou a atenção, vereador Vaguinho, é que ao mesmo tempo que o deputado Aldo Rebelo, ele acusou o esposo da Marina de uma suposta relação com os matadores e com comerciantes de madeira, na mesma hora Alfredo Sirquis, deputado federal do PV do Rio de Janeiro, reagiu também de uma forma até agressiva, antirregimental, mas foi num momento de debate. Então, eu confesso que para mim é natural. Eu acho que a gente tendo um limite de não partir do campo pessoal, né, de ataques pessoais, familiares, eu acho que o debate acalorado ele tem que existir. Eu gosto, eu acho que é com contundência que a gente defende aquilo que acredita. E isso é uma característica natural de qualquer parlamento. Eu tenho absoluta certeza que a sociedade, doutor Carlão, presta muito mais atenção nos nossos trabalhos quando há uma divergência pontual política e que o debate se trava em alto nível. Quem aqui, como eu falei ontem, quem é que é o dono da verdade? A gente sempre aprende um pouquinho um com o outro. Temos que ter a humildade de reconhecer isso. Então, eu acho natural, não vejo que isso é ruim. É ruim quando parte para o campo pessoal. Agora, no debate político, quando você defende as suas ideias com contundência, com segurança, aí vai da característica de cada parlamentar. Tem alguns parlamentares que falam com mais contundência e parece até um pouco agressivo, mas não é. É que o cara acredita tanto naquela tese que ele está defendendo, que ele quer convencer os seus pares e a população de que aquela tese é a melhor para a sociedade. Então, eu vejo sempre esses embates, participo de alguns embates, e reitero, nesses 2 anos e 4 meses, eu quero que peguem aí todas as filmagens e vejam em que dia que eu parti para confronto. Eu só me defendi nesses 2 anos e 4 meses. Agora, não sou de correr do pau. Corro, vou para o confronto, quer fazer um bom combate, vamos fazer um bom combate. Entendeu? Agora, não vem com insinuações, com ilações, que é isso, que é aquilo. É pão, queijo, vereador. Então, eu quero deixar muito claro, eu acho, e espero que tenhamos vários debates acalorados aqui. Né? Porque quando quem vota só dá unanimidade, eu acho que a casa perde. Eu acho que uma vez ou outra, unanimidade, consenso, uma coisa que é bom para a população, isso é natural. Mas aquele negócio de que toda votação, todo mundo concorda, parece que a gente está todo mundo desinteressado. Essa é a sensação que eu tinha quando não era vereador, quando eu era contribuinte, estava ali. Então, quando não havia um debate, uma divergência, era muito ruim para quem estava ali. Eu acho que a gente tem que ter ponto de vista diferente, tem que debater, né? E no final, de repente, até consensuar. Mas no início do debate, eu acho que as divergências podem existir, devem existir, e eu acho que a casa ganha com isso. Então, senhor vereador, senhor presidente, eu não vou usar os 10 minutos. Em relação ao secretário de saúde, eu quero dizer que, embora tenham falado que ele é do PT, eu fiz já algumas pesquisas,
Me parece que ele foi candidato a deputado estadual pelo PR. E parece que o TRE não liberou a candidatura dele. Teve algum problema no registro da candidatura que nós temos que apurar para saber qual foi o impedimento. Né? Então, e o outro que foi nomeado também aí na Secretaria de Orçamento Participativo, o Wellington José Ribeiro. Eu estou tentando saber quem é também, que a gente não sabe. Né? Então, só para relembrar, que quando eu fiz aqui um pronunciamento dizendo que aquela resolução política tinha chegado, né, e que na semana seguinte o secretário de obras seria trocado, se confirmou. E eu disse também que não ia parar por ali. Que não ia parar por ali. Então eu quero registrar isso e fazer uma homenagem aos secretários que foram demitidos. Né, uma homenagem de solidariedade. Independente da questão da divergência na gestão, o Luiz Antônio foi secretário de Serviços Públicos, né? E, sai que o Bilhete está chegando, ele que vai assumir aí. E o cara, eu presenciei ele comprando, inclusive o Paquinha está levando no bolso dele aquela pontezinha que foi colocada lá que a chuva levou. Que a licitação ia demorar muito, ele falou, não, eu vou ajudar para essa comunidade. Eu vi, ninguém me contou não. O Luiz Antônio fez isso. Ele viu lá, ficou com pena das crianças. Falou, não, se for licitar vai demorar muito, eu vou fazer isso. Ele como professor e secretário. E a Solange, a doutora Solange Cirilo, podem falar o que for, mas é uma secretária que trabalhava muito. Era batalhadora. Né? E também me parece que depois de tanta dedicação, né, ela levou o bilhete azul. Né? E me parece que até comadre, eu não sei se é comadre, né, me falaram. Então é só para registrar que lamentavelmente o chefe do executivo não tem consideração por ninguém, principalmente os amigos. Né? E eu falo isso com tranquilidade, porque eu me senti usado nesses 2 anos e pouco, até antes, nesses 3 anos inclusive da campanha. Né? O sentimento que nós temos hoje é de ter sido usado. Eu, o deputado Biscaia, né? O Biscaia só apoiou o Jorge Mário por nossa, e eu faço a minha culpa, porque o Jorge Mário o Biscaia nem conhecia. Então, mas nós estaremos aí nos próximos dias. Amanhã nós teríamos o gabinete de rua com a presença do Biscaia, mas houve uma sobreposição de agenda, então nós estamos adiando. Amanhã nós vamos fazer o gabinete como é dia 13, provavelmente na próxima semana, e a gente vai tornar pública, não só o deputado Biscaia, mas outras lideranças do PT nacional irão se posicionar em relação a defender a autonomia do diretório municipal, que tem hoje ampla maioria rejeitando a permanência do prefeito no partido. Então, senhor presidente, viu? Eu não falei nem 10 minutos, quero agradecer, né, e fazer esse registro aí para o Janai. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Vai ficar de crédito lá 2 minutos na próxima para Vossa Excelência. Quanto ao secretário Luiz Antônio, concordo com a Vossa Excelência. A Solange eu não posso falar o mesmo, que deixou a desejar comigo, mas Luiz Antônio, eu gosto muito dele, merece todo o nosso respeito. Marcelo Oliveira, o tempo está acabando, ele pediu 1 minuto para dar uma explicação. Só, senhor presidente, na verdade eu tenho 10, mas eu vou falar, falei que Vossa Excelência queria falar 1 minuto. Eu quero aqui deixar ser solidário.